Ó Deus, sabemos que o Senhor requer de nós fidelidade, e assim, ó Deus, nós viemos na Tua presença, Senhor, para consagrar o Senhor. Sabemos, ó Deus, que comparado ao que o Senhor nos concedeu, ao que ganhamos, ao que temos, não é nada, Senhor, diante daquilo que o Senhor fez por nós, por ter nos dado Cristo Jesus como nosso Redentor, que nos tem, ó Deus, nos segurado pela mão, nos conduzido, ó Deus, à Tua presença, de nos conceder, ó Deus, a paz no nosso coração, Pai, saber que temos um Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, e assim, ó Deus, também nos corrige quando nós falhamos. Assim, ó Deus, o Senhor nos dá a direção diariamente, o alimento da Tua palavra, Deus, em tudo, Pai, nós somos beneficiados, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, constantemente em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós devemos sempre viver essa vida que o Senhor nos concedeu, uma vida regada ao Senhor, de adoração, de inteira dedicação ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor, o trabalho do Senhor não é em vão, pois o Senhor tem concedido a Tua graça sobre cada um de nós e nos tem nos dado vida em Cristo Jesus, Pai. Ó Senhor, muito obrigado. Assim nós queremos Te adorar com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso ser, toda a nossa estrutura, corpo e alma, rendemos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e assim oramos. Que o Senhor as consagre nosso louvor a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar a igreja, momento, o irmão evangelista Mateus está com a palavra. Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui juntos para louvarmos, bendizermos o nosso Deus. E agora temos o privilégio de meditarmos na Sua palavra. O povo de Deus é marcado pela alegria, pelo povo que foi remido, resgatado, salvo por Deus, salvo em si mesmo, mas que tem em seus lábios agora hinos de louvores, adoração, por esse Deus tão gracioso e tão misericordioso. Hoje, pela graça de Deus, vamos finalizar a primeira carta de Pedro. Abra comigo o capítulo 5 de 1 Pedro. São 15 mensagens nessa carta tão maravilhosa, uma carta tão atual para os nossos dias, que de fato Deus tem falado conosco por meio da Sua graciosa palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros. Cingimos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também os considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda.
como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez e rogar a graça e a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus, Pai soberano, que conhece e sonda os corações, o Senhor sabe, Pai, que viemos aqui essa noite para cultuar a Ti, para ouvir da Tua palavra, para aprender do Senhor. E eu rogo a Ti, Pai, fala conosco, meu Deus. Nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz, a Tua instrução, a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como o Senhor bem quer. Que o Teu Espírito Santo me capacite, me conduza, para que eu possa falar tão somente aquilo, ó Deus, pela qual o Teu povo possa ser edificado, o Teu povo possa ser fortificado, encorajado, exaltado, se assim o Senhor quiser. Fala conosco, Pai, faz o Teu reino avançar nesta noite. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu considero fascinante o Novo Testamento, em especial toda a Escritura, especificamente o Novo Testamento. O uso de roupas retrata sempre, muitas vezes, quando utilizado, nossa redenção. E a peça mais importante, é claro, é aquele manto que nos reveste com a justiça de Jesus, o nosso Senhor. As Escrituras nos dizem que toda a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz. E se nos apresentássemos diante de Deus, com base na nossa própria justiça, seríamos iguais àqueles que estavam nus e envergonhados, quando que no princípio nos lembramos de Adão e Eva. Então, o primeiro ato da graça e redenção de Deus foi a Adão e Eva em específico. Quando cometeram o seu primeiro pecado, fugiram da presença de Deus e se esconderam, porque estavam nus e sentiam-se envergonhados, porque puderam agora ver a sua vergonha e a sua nudez. Em vez de dar a Adão e Eva a vergonha eterna, o desprezo eterno, Deus, em sua misericórdia e graça, condescendeu em fazer roupas para esconder a nudez e a vergonha deles. No sentido, esse primeiro ato da redenção prenunciou o ato supremo pela qual nós também seríamos revestidos, não com peles de animais como Deus fez com Adão e Eva, mas com a justiça do próprio Cristo. Necessariamente é o que Pedro vai também nos instruir aqui, além de revelar o modo pela qual nós, como crentes, devemos revertir também dessa redenção e também de toda humildade. Aqui Pedro instrui seus leitores não só a se revestirem do manto da justiça de Cristo, mas também a se vestirem de total humildade. Ele diz no versículo 5 que lemos: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim o trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Todo o nosso ser deve ser coberto com a virtude da humildade, que nós já vemos no capítulo 3 dessa mesma carta de Pedro, que é uma virtude daqueles que nasceram de novo, que foram regenerados e que nasceram da semente incorruptível, como Pedro diz. Pois Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Os humildes, irmãos, recebem a graça de Deus. Os orgulhosos que se opõem fortemente a Deus, que se põem em oposição a Deus por causa da sua feroz resistência para com Deus, recebem em si vergonha, recebem em si não o favor de Deus, mas vivem em resistência feroz para com Deus. Quem consegue resistir a essa oposição? Quem é o homem que consegue viver em oposição ao próprio Deus? E é necessariamente isso que Pedro quer ensinar nesse primeiro verso, que nós, como crentes, como aqueles que se tornaram co-participantes dessa herança eterna incorruptível, devemos nos cingir e vestir-nos de toda humildade.
porque é aos humildes que Deus concede a sua graça. Então, quem consegue resistir a essa oposição? Mas quando nós nos aproximamos de Deus com espírito de humildade, Ele não resiste a nós, mas acrescenta graça sobre nós. De fato, um orgulhoso, alguém soberbo, ele não precisa da ajuda de ninguém. Você pode perceber que alguém que tem um ego muito inflamado, que é egoísta, que tem uma visão antropocêntrica de si mesmo, onde ele acha que tudo ao seu redor deve convergir nele, porque o orgulhoso de fato vive assim. Só o dele é bom, só o dele funciona, só vai funcionar se ele fazer, da forma que ele quer fazer. Então, na vida cristã, pessoas que ainda têm em seu coração o orgulho e a soberba, também querem viver dessa forma. E o orgulho, necessariamente, ele constitui-se uma oposição ao próprio Deus. É aquilo que conhecemos como um dos pecados capitais, o orgulho, a soberba, a ponto de o livro de Provérbios dizer que o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Então, de fato, o orgulhoso, ele vive uma vida em oposição a Deus, em resistência a Deus. Alguém que é orgulhoso nunca acha que vai precisar de alguém. Como que alguém, nesse status, nessa condição, pode achar graça diante de Deus? É como um pecador que rejeita o Evangelho. Quando a oferta do Evangelho é anunciada a ele, a pregação fiel das Escrituras, e quando ele é alertado pelo próprio Deus acerca do seu pecado, em vez dele se arrepender, ele se torna mais endurecido. Então, para termos um crescimento espiritual legítimo, um crescimento espiritual coerente, bíblico, é preciso nos revertirmos de toda humildade. O povo de Deus é marcado pela humildade. Irmãos, e ser humilde aqui não é ser lesado, não é ser bobo. Ser humilde é sempre colocar o outro em primeiro lugar. É sempre entender e reconhecer que há alguém mais capacitado que você. É sempre dar prioridade a quem está do seu lado, a quem está próximo a você. De fato, nós vemos esse exemplo em Cristo, nosso Senhor. Por isso que os humildes acham graça diante de Deus. E Deus concede àquele que tem um espírito humilde diante dele. Deus não resiste a um espírito humilde, mas acrescenta graça sobre graça àqueles que assim se achegam a Ele. E Pedro continua no versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Aqui temos uma metáfora tão rica, também em todas as Escrituras, que é a mão ou o braço do Senhor. Quantas vezes vemos essa metáfora falada pelo próprio Deus? E vemos também uma doxologia, um cântico de Maria, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 52, que retrata também muito isso, fazendo um cântico de livramento, de salvamento do próprio Deus, onde ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou-os do trono os poderosos e exaltou aos humildes. Verdadeira é a palavra do Senhor quando Ele diz que os humildes serão de fato exaltados por Ele mesmo. A humildade constitui-se, irmãos, um termo muito diferente da concepção do mundo. E a gente percebe que a virtude da humildade, na concepção mundana, é totalmente diferente da concepção bíblica, da concepção da virtude cristã. E nós precisamos ter em mente que Deus, Ele abate, Ele destruirá o soberbo, Ele rejeita o coração orgulhoso, mas Ele exalta no seu tempo certo aqueles que se humilham diante dele. Por isso que Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos. Nessa simples frase temos um microcosmo, ou uma visão do cosmo da vida cristã no seu todo minimizada.
por causa da sua grandeza. Porque na verdade aqui a obediência significa submeter-se ao braço do Senhor, reconhecendo como Senhor e reconhecendo sua autoridade eterna de exigir de nós o que quer que lhe agrade. Necessariamente, reconhecer que o braço do Senhor está estendido sobre nós, que a mão do Senhor é poderosa para aqueles que são humildes, é de fato isso. É esperar e entender que Deus, de fato, em uma metáfora, falando do cuidado do Senhor, que a sua mão, o seu braço está estendido sobre aqueles que são marcados pela humildade. E isso é evidenciado pela obediência a Deus, por alguém que vive uma obediência que se submete ao Senhor. Aqueles que estão sob o cuidado de Deus, sob a mão poderosa do Senhor, o braço para quem está estendido são aqueles que vivem em obediência a Deus. Deus não estende o seu braço ao ímpio, ao orgulhoso, ao soberbo, aquele que rejeita a oferta do Evangelho, aquele que rejeita a lei de Cristo, a lei do reino. Então, quando fazemos isso, quando nos humilhamos, quando entendemos que Deus está cuidando de nós e que devemos nos submeter a essa obediência a Ele, sob seu braço, sob sua mão que está estendida a nós, devemos entender que no momento certo Ele nos exaltará. A exaltação virá na hora determinada por Deus. E essa exaltação aqui, meu irmão, não é aquela que muitos pregam em nossos dias, onde você será exaltado para a vanglória deste mundo, que Deus vai te dar a casa de um carro, que Deus vai te dar a chave de uma casa. Não é necessariamente isso, essa exaltação. Quando se fala de exaltação hoje, quando se fala de vitória, a maioria das pessoas tem essa concepção por causa da teologia da prosperidade. Mas exaltação necessariamente aqui significa que aqueles que reconheceram os seus pecados, que se arrependeram do seu orgulho, da sua soberba, que vivem o espírito de humilhação diante do Senhor, serão exaltados naquele grande dia, quando Cristo voltar, onde o seu corpo será transformado num corpo glorioso como o do Senhor. Então a exaltação virá na hora determinada por Deus. Repetidas vezes, as Escrituras nos dizem que Deus determinou a hora em que Ele julgará o mundo por meio de seu Filho, a hora em que Ele vingará seu povo, a hora em que Ele compartilhará a glória do seu Filho com aqueles que aceitaram o seu Evangelho, com aqueles que se achegaram a Ele com fé e arrependimento. Necessariamente o que Pedro está querendo nos ensinar, irmãos, tanto para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, como para nós hoje, é isso: para que o orgulho, a soberba não tome conta do nosso coração, para que vivamos em humildade pelo tempo que peregrinamos nesse mundo mau, não tendo um coração orgulhoso, soberbo, mas nos revestindo de toda humildade, Deus abomina o orgulho, Deus abomina a soberba, pessoas que acham que são melhores do que os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém, ainda mais quando se fala do contexto de igreja, do corpo de Cristo. Todos somos um só, nós somos um corpo só e temos Cristo como cabeça. Então não há distinção entre o povo de Deus, ou que alguém é melhor ou maior do que o outro. Pelo contrário, todos, sem exceção, Pedro diz, devem estar revestidos de humildade, porque Deus de fato resiste, Ele abomina os soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós, pela persuasão e o erro do pecado que ainda habita em nosso coração, às vezes somos achados dessa maneira. Às vezes não queremos receber a repreensão do Senhor, às vezes não queremos ouvir a instrução do Senhor, deixarmos-nos sermos conduzidos pela palavra dEle, e às vezes queremos resolver a nossa vida e conduzi-la segundo a nossa própria justiça, segundo a forma que nós mesmos achamos que entendemos, quanto que não é bem isso relacionado à fé. O exemplo a qual tomamos, e a qual Pedro sempre dá ênfase aqui na carta dele, desde o início
ao final, nesse capítulo que estamos, é tendo Cristo como modelo, é tendo o Senhor Jesus como modelo, e ele de fato foi humilde. Desde a sua concepção, desde o seu nascimento, Cristo nunca buscou glória nesse mundo, nunca. E quantos cristãos hoje, irmãos, que não conseguem, às vezes, por ter mais do que o outro, ou até pessoas que são orgulhosas, sendo pobre também, porque às vezes a gente vê que a marca do orgulho não só se dá ao rico, mas também ao pobre, que é orgulhoso por não querer ser ajudado, que é orgulhoso por não querer receber conselhos. Deus não te concederá graça. Deus requer de nós um coração humilde, um coração que se submete a Ele. Isso é marca de obediência. Quando nos revestimos de toda a humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E Pedro continua no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui nós vemos uma submissão ao chamado de Deus, ao chamado de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, de vós, de nós. Essa ideia especial de Pedro, ela vem da pesca, que não usa vara e nem anzóis, mas rede, como faziam os pescadores na antiguidade, como fazia o próprio Pedro, né? E como muitos fazem ainda hoje em nossos dias. A rede precisa ser lançada. Essa é a ideia de um pescador. O pescador, quando ele vai pescar, né, ele tem uma rede ali, uma tarrafa, como conhecemos, um peso em suas pontas com chumbos, para que ele lance aquela rede, para que os peixes que estão ali entrem para debaixo sejam assim apanhados. A metáfora que a ideia que Pedro tem é exatamente essa, sendo ele como pescador, onde nós também devemos lançar sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. Então a rede precisa ser lançada. Ela possui presos que afundam e façam que os peixes sejam presos, impedindo assim de nadar e serem pegos pelos pescadores. Nesse caso, essa metáfora de lançar a rede é usada em relação à nossa ansiedade e às nossas preocupações, as coisas que nos puxam para baixo, os problemas, as dificuldades, as preocupações, a ociosidade, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter a provisão, o trabalho, quando de fato Pedro está ensinando aos irmãos que essa ansiedade, essas preocupações devem ser lançadas sobre o Senhor. Pedro diz que devemos lançar todas essas preocupações sobre Deus, e que devemos fazer isso porque Ele cuida de nós. Há muitas pessoas, irmãos, e ainda tomando aqui a perspectiva do orgulho, muitos, por causa do seu próprio orgulho, não se submetem a Deus, não buscam viver da providência de Deus, viver uma vida por fé, crendo na provisão do Senhor. Isso de fato também é uma obediência, é marca de uma obediência, confiar no Senhor, porque o contrário é incredulidade. Você achar que o Deus que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, não vai poder suprir o alimento para você e sua família, não vai suprir para você a vestimenta para você e para seus filhos, isso chega a ser incredulidade. É tanto que Jesus exorta os discípulos, chama a atenção deles, falando dos pássaros, como que Deus, o Pai, havia cuidado de cada um deles, e nós nunca acharemos um passarinho passando fome, nunca veremos lírios, onde a própria natureza se dá por sua beleza, onde Cristo diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então nós precisamos confiar e descansar na providência de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade não é um sofrimento antecipado, é coisa que nem aconteceu e você já está se martirizando, se maltratando por aquilo que nem aconteceu ainda. E Pedro está ensinando para nós: lança sobre Cristo, entrega aos cuidados do Senhor,
se é causa, se é problema, se é dificuldade, seja financeira, seja física, seja ela espiritual, lança sobre o Senhor, entregue para o Senhor, confie na providência do Senhor. É Deus que está dizendo que devemos tomar todas essas preocupações e lançar sobre Ele, pois Ele é o Deus que se importa conosco. Deus se importa conosco, irmãos, individualmente. Ele cuida de cada um de nós detalhadamente. Ele cuida de cada um dos seus filhos, assim como Ele cuida dos pássaros, assim como florescer de todos os lírios. E às vezes nós achamos que ninguém se importa conosco, ou que ninguém está nem aí para nós. Então, se você se sentir assim, esta é a passagem que você precisa ler, para se lembrar de que o Deus a qual servimos é um Deus que se importa conosco. Deus se importa com o seu povo, sim. Deus cuida do seu povo, sim. Deus providencia todas as coisas para o seu povo, sim. Ele supre tudo aquilo que necessitamos. Ele age, trabalha para que tudo coopere para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você é um filho de Deus, não importa a dificuldade, a provação, a preocupação que você está passando, Deus está lidando com você, cuidando de você. A gente tem uma ideia errada acerca do sofrimento, e achamos às vezes que somos desprezados por Deus por sofrermos, por passarmos por dificuldade. Mas devemos entender que isso é a bondosa mão de Deus, e que tudo isso no final cooperará para o nosso bem, de que tudo isso no final fará com que Deus seja glorificado em nossa vida. Então tudo ocorre em nossa vida, não como que se nós cremos no acaso, ou coisas que acontecem sem propósito. Nós entendemos que cada detalhe da nossa vida acontece segundo a providência de Deus, segundo o favor soberano de Deus para conosco. Então, meu irmão, se você está ansioso, preocupado com o dia de amanhã, frustrado com tantas coisas, o Deus que criou os céus e o universo, Ele se importa com você, Ele se importa conosco. Deus se importa com cada um dos seus filhos. Ele nos ama e nos cuida, e quer cada um dos seus filhos bem. E toda adversidade, todo problema, toda dificuldade que nos advém, não é para o nosso mal, não é para a nossa ruína, é para o nosso próprio bem. A gente vai ver aqui que quem causa as coisas para a ruína e quem quer o nosso mal é o nosso inimigo Satanás. E Pedro continua no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Necessariamente, quando a Bíblia fala de sobriedade ou ser sóbrio, sempre, nas suas maiorias, está relacionada à bebida alcoólica, que um crente não deve ser conhecido como um beberrão, como alguém marcado pelo alcoolismo, mas devemos viver o oposto disso. Sobriedade necessariamente é isso, é ter uma vida sã, consciente daquilo que você faz, daquilo que você está vivendo. Mas Pedro não está falando aqui da influência alcoólica ou de algo relacionado à bebedeira ou ao alcoolismo. Pedro está ensinando a seus irmãos a estarem em um estado de vigilância, tendo sobriedade, sabendo o que eles estão fazendo, sendo sempre vigilantes nesse mundo mau. E o motivo disso é o nosso adversário, o diabo, o inimigo de nossas almas. Então nós muitas vezes, por não sermos vigilantes e sóbrios nesse mundo, e por não entendermos o modo como Satanás opera, cometemos um grande erro. E tem muitas pessoas que subestimam às vezes o poder de Satanás. Aqueles que não acreditam na existência de Satanás caem nas mãos dele porque não acreditam no seu poder.
E muitos são ludibriados, enganados pelo inimigo das nossas almas. Outros ficam tão obcecados com Satanás que chegam a ver um demônio atrás de qualquer porta e janela. Tem pessoa que tem tanto medo do diabo, já é o oposto, que tem medo de ir no escuro, que tem medo de ver um bicho grande com tridente, de olhos vermelhos, com chifres. Outros ficam obcecados com Satanás, achando que em cada porta, cada janela está ali de trás esperando ele para assim o apanhar. E parece que a fé que eles têm está mais nas forças ocultas das trevas do que na verdade de Deus, do que na palavra do Senhor. Nós temos um inimigo, sim, Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas. Mas nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas primeiro de tudo, Pedro diz para nós que sejamos vigilantes, que sejamos sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, vive em nosso derredor, bramando, rugindo como leão. É um pouco estranho a metáfora que Pedro usa. Você percebe que o título de leão é dado a quem nas Escrituras? A Cristo. Remete à tribo de Judá, o descendente de Judá, o leão. Mas Pedro aqui, ele faz a menção de Satanás, e necessariamente somente nessa passagem das Escrituras. Aqui ele diz que o diabo é semelhante também a um leão, a um predador, que está pronto a devorar os seus. Então ele de fato é um adversário, um inimigo que trabalha, que investe, que empreende para que ele veja a nossa ruína. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. Outra coisa, Satanás, ele sabe que um crente verdadeiro, um eleito de Deus, ele não perde a salvação. Satanás, o que ele fará ao crente, ao fiel crente, aquele que é eleito pelo Senhor, ele fará com que a vida dele seja sofrível, seja uma vida sofrida, marcada pelo sofrimento. E Deus muitas vezes permite isso. Certamente Satanás só trabalha com a permissão de Deus. E ele, por ser nosso adversário, Deus muitas vezes permite que ocorra essa perseguição, esse sofrimento que ele nos impõe, essas dificuldades. E existe de fato. Por isso que Pedro nos exorta que aqui estejamos vigilantes, aqui sejamos sóbrios. De fato, um crente, irmãos, ele precisa sempre estar revestido com a armadura de Deus. Como Paulo diz em Efésios 6,10: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Então o crente, ele irá fracassar espiritualmente. Ele perderá para Satanás facilmente quando ele não tem uma envergadura, um fundamento, quando ele não tem certeza da sua fé, e quando a sua fé não está pautada somente na palavra, na verdade de Deus, nas Escrituras. É interessante a história de Martinho Lutero no século XVI, onde ele fala sobre 3 obstáculos para o crescimento do crente, para o crescimento do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Ele se baseia naquela passagem de 1 João 2, 15, 16, 17, onde Pedro disse que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, não devemos nos entregar às concupiscências da carne, à soberba da vida. E ele fala desses 3 obstáculos. E ele vivenciou na prática, Martinho Lutero, na sua biografia ele diz, um ataque feroz, insistente de Satanás, a ponto de alguns acharem que Martinho Lutero acham que a aguda sensibilidade de Lutero à presença de Satanás era uma loucura. Mas se houve algum homem na história, a parte de Jesus, que estava na mira do diabo, esse homem foi Martinho Lutero. Por quê? O diabo não queria que o evangelho da graça gratuita de Cristo fosse recuperado nas trevas da Idade Média. Porque ele era um homem inteiramente agarrado à verdade de Deus. O diabo, ele está em oposição ao que Deus é, ele é o pai da mentira. Satanás odeia a verdade do Senhor. Ele odeia os eleitos de Deus. Ele odeia o povo santo de
Deus. E Ele fará de tudo para ver a nossa ruína, porque Ele é o inimigo de nossas almas. Ele trabalhará, fará de tudo para que nos veja derrotados. Mas maior é o que está em nós, irmãos, do que aquele que está no mundo. Cristo Jesus. Paute a sua fé na verdade absoluta de Deus, na verdade absoluta do Senhor. Pedro descreve Satanás como nosso adversário. Irmãos, não existe alguém que foi tão envergonhado pelo inimigo da sua alma quanto Pedro, em especial por causa do seu pecado. Muitas vezes nós achamos que o papel principal de Satanás é só nos seduzir ao pecado. De fato ele faz isso, é um dos seus trabalhos, mas muito mais perigoso é o seu papel como acusador. Satanás, ele é o nosso acusador. Às vezes, irmãos, Satanás, ele se aproxima de nós e diz, com seus dardos inflamados: você tem certeza que é crente? Você tem certeza que é cristão? E indaga, como que você pode ser cristão e fazer o que você faz? Pensar o que você pensa e dizer o que você diz. Então Satanás, como nosso acusador, e lançando seus dardos inflamados, ele quer pôr dúvida em nós. Ele quer pôr dúvida no crente, dúvida quanto à sua vocação, dúvida quanto à sua eleição, dúvida quanto à sua salvação. Então Deus, ele trabalhará para que tudo coopere para nosso bem. Satanás trabalhará de uma forma totalmente oposta à obra de Deus. Ele trabalhará para ver a nossa ruína, a nossa destruição. E Pedro está dizendo para nós: sede sóbrios e sede vigilantes, porque o diabo, ele é de fato o nosso adversário. E ele continua no versículo 9: resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistirem firmes na fé. Não há vitória maior para o crente, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo, o inimigo de nossas almas, do que a nossa fé. Vocês se lembram da armadura de Paulo, de Efésios 6, a partir do versículo 10, onde ele fala para tomarmos o capacete da salvação, que fala da certeza da salvação, tomarmos o escudo da fé, porque Satanás, ele lança os seus dardos inflamados como nós, ele nos acusa, ele nos intimida, ele quer relembrar quem éramos antes de conhecermos a Cristo. Ele é o acusador das nossas almas. Tiago diz, no capítulo 4 da sua carta: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós já temos, irmãos, completa vitória sobre Satanás. Nós já temos, porque o autor da nossa fé confirmou por meio da sua ressurreição que aqueles que também creem nele não se perderão, mas que também serão ressuscitados no último dia e reinarão para sempre juntamente com Cristo. E Pedro vai explicar porque no versículo 10 ele continua: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chama a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça. Todas as boas coisas que vivenciamos vêm da benevolente mão de Deus. Não somente as boas, mas muitas vezes as coisas ruins que nos advêm, o sofrimento, vem da mão bondosa, benevolente do nosso Deus. Nós vivemos, irmãos, apenas pela graça. Nós avançamos de fé em fé, em vida, e de graça em graça. E Deus é o autor de todas essas graças. A gente vive nessa vida pela fé, como peregrinos e forasteiros. Entendemos pela essa mesma fé que não pertencemos a esse mundo, que nós não somos daqui, que somos peregrinos e forasteiros. E Pedro diz, falando
no versículo 8 e 9, a respeito do diabo e como nós devemos resistir a ele e permanecer em vigilância, agora ele explica o Deus a qual estamos servindo, o Deus de toda graça, o Deus que é favorável, o Deus que é benevolente, o Deus que concede-nos o favor para vencermos o nosso inimigo, o Deus que nos firma, que nos fundamenta, que nos fortifica. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que fortalece-nos, que faz com que nós cresçamos de fé em fé, de graça em graça. Ele não é apenas o Deus da graça ou apenas um Deus gracioso, ele é o Deus de toda graça, de toda a graça de fato. A glória eterna de Deus que existe apenas nele, desde toda a eternidade, ele não a compartilhará com nenhum homem, só ele a tem. No entanto, pela sua graça, ele nos chamou para que participássemos dela. E o único que pode nos aperfeiçoar é Deus, o único que pode nos fortificar é Deus, nos firmar é Deus, é o Senhor. Nós resistimos ao diabo, inimigo de nossas almas. Nós buscamos uma vida de santidade, de sobriedade, de vigilância, entendendo que é o Deus de toda graça que nos sustenta, entendendo que é o Deus de toda graça que nos auxilia, que nos aperfeiçoa conforme a imagem do seu Filho. Então o único que pode nos firmar, irmãos, é Deus. Não glorie-se o sábio na sua sabedoria. E há um perigo em nós de queremos confiar na nossa própria firmeza. Tomemos cuidado, irmãos. Paulo diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Quantos daqueles que zombaram, daqueles que estavam na igreja, que estavam na fé e que retrocederam, que voltaram para trás? Quantos daqueles que conhecíamos, que professavam a fé em Cristo com todo entusiasmo e alegria, dizendo como Pedro: Senhor, contigo eu vou até a morte, mas que se deixaram levar pelos prazeres do mundo, que deixaram se levar pelos prazeres desse mundo caído, do pecado, e que voltaram novamente. Bom era que não conhecesse, Pedro diz, porque conhecendo, rejeitaram o Senhor que vos pode salvar, que pode vos restaurar. Então não confie na sua firmeza. Não ache que a fortificação em você, o aperfeiçoamento em você é realizado pelo teu próprio esforço, mas você só se aperfeiçoa, você só se esforça, você só se santifica, porque você está fundamentado na graça de Deus. Ele é o único que pode nos firmar, o único que pode nos dar força duradoura é Deus. O único que pode nos fundamentar é Deus. Pedro diz que Ele é poderoso em sua graça para nos aperfeiçoar, para nos firmar e fortificar e também nos fundamentar. Agostinho de Hipona, ele diz que o Deus Todo-Poderoso, ele diz nas suas confissões: Deus Todo-Poderoso, Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso em Ti. Agostinho estava dizendo que o espírito humano permanece eternamente inquieto enquanto estivermos alienados de Deus, que nos fez para si mesmo. Não conseguimos nos aquietar em nosso próprio espírito. Então, estar fundamentado é um ato da graça divina. Por isso Pedro pede que Deus nos fundamente, nos dê fundamento, nos dê firmeza, para que nós não venhamos revalecer o pé e sejamos achados envergonhados, voltando aos antigos rudimentos do mundo, daquilo que vivíamos outrora antes de conhecermos a Cristo. Então entenda, meu irmão, que é o único Deus de toda graça que pode te dar a firmeza para permanecer crente, para permanecer fiel até o fim. Não é tua boa obra, teu bom esforço, é Deus de toda graça, é que te fortificará, que te sustentará até o último dia da tua vida.
é esse Deus que servimos, é nesse Deus que esperamos. E Pedro continua: a esse Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Pedro, já no final da sua carta, ele faz uma doxologia, como é costume de muitos dos apóstolos. Após expressar todo o seu entendimento acerca de uma determinada verdade de Deus, eles explodem em louvor, em doxologia. Aqui é aquele slogan que conhecemos da Reforma Protestante, que é: só lhe deu glória, a Deus seja o domínio, a Deus seja a glória para os séculos dos séculos. Amém. Pedro está afirmando aquilo que ele havia dito outrora, dando a certeza de que essas verdades permanecem inalteradas, permanecem intactas para todo sempre, porque o Deus a quem servimos, Ele é o Deus que tem todo o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E aqui Pedro vai finalizar a partir do versículo 12 até o 14, com algumas saudações e com algumas bênçãos finais, fazendo menção de Silvano, que para vós outros, ele diz, é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Isso que eu escrevo para vocês, porque Silvano, de fato, muitos historiadores dizem que ele era o mesmo Silas, e ele era um tipo de escriba de Pedro, que não era muito como o grego e no aramaico, que era um pouco meio iletrado. Certamente Pedro diz que foi ele, muitos relatam que foi ele que redigiu essa carta para Pedro. E Pedro está aqui dizendo que, resumidamente, essa carta que ele escreveu para esses irmãos que estavam dispersos por amor à sua fé, de fato é a genuína graça de Deus. E nela nós precisamos estar firmes. Firmes. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida espiritual, bem como a nossa salvação, ela se inicia com graça e ela termina com graça. Nós precisamos do favor de Deus desde o princípio, quando cremos, até para crer, porque a fé é o dom de Deus que Ele nos dá. Onde Paulo diz em Efésios 2,8 que a fé não é por obras, mas é pela graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, do princípio ao fim, nós somos salvos, nós seremos preservados, nós seremos glorificados, tudo isso mediante, por meio da graça de Deus. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Certamente Marcos aqui não era o filho biológico de Pedro, mas é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, sentado aos pés de Pedro também, que redigiu o primeiro Evangelho, que foi assim escrito também. Parece entender que Pedro estava em Babilônia. Isso aqui é um termo dado a Roma antiga, por causa do paganismo. Muitos judeus assemelhavam Roma a Babilônia, por causa dos seus pecados e das suas depravação. Por isso ele diz: aquele que se encontra em Babilônia, também eleito, vos saúda, fazendo menção da igreja, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos acheis em Cristo. Essa última saudação de Pedro, onde ele fala com ósculos de amor, era manifestada em beijos. De fato, no Oriente Médio se tinha esse costume das pessoas se cumprimentarem, se beijando uns aos outros. Então, de fato, essa fraternidade era comum no período no Oriente Médio, que não é muito apropriado para os nossos dias. Não é que seja pecado se você, irmão quer também abraçar seu irmão de forma fraternal e dar-lhe um beijo, né? Não é pecado também, um beijo santo. Mas, de fato, não é muito apropriado a nossa cultura, é uma cultura antiga do Oriente Médio, mas que algumas nações hoje ainda, como fruto disso, aderem a esse costume. E ele finaliza: paz a todos vós que andais em Cristo Jesus. Nós percebemos que toda a nossa vida cristã, ela está fundamentada em duas grandes doutrinas. Nós temos como raiz, como baliza da nossa fé, a graça de Deus.
Porque toda a nossa fé, o que cremos, a fé, a salvação é dada pela graça do Senhor. Por isso que os apóstolos sempre vão se cumprimentar e saudar aos irmãos, no fim das suas cartas, com graça e paz. Porque a graça é o fundamento, é a baliza da qual a nossa vida espiritual está fundada. E a paz é o fruto dado dessa graça. Por isso que se cumprimenta graça e paz, vai além de uma saudação. Você está dizendo para alguém, para a igreja, que você está fundado nessa graça e que esse fruto é evidente em sua vida. Quando você sauda alguém, é como se você estivesse dizendo por meio de uma saudação e expressando a soberana graça de Deus e a paz de Cristo que está reinando em cada um dos nossos corações. Por isso que é muito costume dos apóstolos se cumprimentarem com graça e paz, ou com a paz de Jesus Cristo, e não com a paz do Senhor, né? Mas alguns carismáticos o fazem assim. Mas necessariamente os apóstolos se cumprimentavam dessa forma, até com ósculos, se beijando uns aos outros de forma fraternal. Então, de fato, essa paz paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. E somente aqueles que estão em Cristo poderão herdar, que tem em seu coração essa paz que excede todo o entendimento, que excede todo o pensamento. Então aqui aprendemos coisas valiosas para nós, irmãos. Pedro já havia rogado aos presbíteros, que eram a liderança da igreja, tendo a concepção sempre, irmãos, desde o princípio eu venho falando sobre isso, que o contexto a que esses irmãos estavam vivendo era de perseguição, de que a qualquer momento eles poderiam ser mortos por imperador, por causa da sua fé. E Pedro roga aos presbíteros, no início do capítulo, que de fato deveriam cuidar da igreja de Cristo, tendo como modelo o supremo pastor o Senhor Jesus. E depois ele mostra-nos como que jovens, finalizando aqui com conselhos práticos, com saudações finais, o modo como jovens devem ser submissos aos mais velhos. Não só jovens, mas também todos, ele diz, devemos ser marcados pela humildade, não pela soberba, não pelo orgulho. Aprendendo duas coisas essenciais com isso. Entendendo que a nossa ansiedade e preocupações devem estar lançadas sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E segundo, que o diabo, nosso inimigo, ele faz de tudo para nos arruinar, para fazer com que vivamos uma vida sofrível, mas que nós precisamos entender que o Deus de toda graça é o Deus que servimos, o Deus que nos firma, que nos fortifica, o Deus que nos aperfeiçoa é o Deus de toda graça. É um Deus que se importa conosco, é um Deus que cuida de cada um de nós, é um Deus que nos pastoreia pessoalmente, cada um de nós, cada um das suas ovelhas. E que essa paz, irmãos, a qual Pedro se refere aqui no final, ela de fato possa ser achada em nosso coração. Porque só aqueles que estão em Cristo é que a têm. Tanto a têm como também a saúdam uns aos outros com essa mesma paz. E que de fato a gente possa aprender, assim também como Pedro aprendeu, lidando com o inimigo da sua alma, um diabo, que não podemos confiar na nossa própria firmeza, mas confiar que o Senhor de toda graça é quem cuida de nós, que nos fortifica e que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso Deus e rogar a Ele a sua graça sobre nós. Altíssimo Deus, soberano Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor e Teu favor para conosco, Pai. Pai amado, obrigado pela Tua palavra que é pura, que é cristalina, que é viva e que é eficaz, semelhante a uma espada, Senhor, que revela o íntimo do nosso coração, que mostra a vileza, que revela o nosso pecado, mas que também nos aponta para Cristo, mas que também aponta-nos o Salvador eterno, aquele que pode nos redimir de todo o pecado. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tamanha redenção. Obrigado, Pai, te damos glória por essa salvação revelada a nós, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo pecadores, vis, pecadores indignos, Senhor, porque às vezes somos incrédulos, não confiamos na providência do Senhor, não confiamos no cuidado do Senhor.
Ó Deus, perdoa-nos e fortalece-nos, ó Pai, com tuas verdades. Que essa semente que foi lançada essa noite possa ficar plantada em nosso coração e que possamos descansar assim no Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor é quem nos firma, quem nos fortifica, é o Senhor que nos está aperfeiçoando. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com o hino Grande é o Senhor.